Olá, bem-vinda a mais um Cirurgia de Mães, um espaço para discutir a vida de mulher, mãe e suas múltiplas tarefas dentro e fora de casa. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, que é a Michelle Wada. E falando em múltiplas funções, ela é uma médica maravilhosa, anestesista, mãe e fundadora do movimento Médicos Atletas. Fala pra gente, Michelle, como é que surgiu esse movimento? Qual foi a influência que você teve para fundar esse movimento? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, esse convite da Roberta e da Joana para estar aqui nesse espaço falando um pouco da minha história, da história do movimento. E realmente, né, Roberta, eu sou multitarefas e é legal contar como o movimento surgiu pela minha história, né? Porque não foi nada planejado, não foi nada organizado, enfim, para criar um movimento. O movimento surgiu mais pelo meu estilo de vida, né? Pela maneira que eu levo a vida. Então, desde a infância, eu sou apaixonada por esporte. Eu não tive influência de pai, de mãe. Meus pais são sedentários. É uma luta, né, para que eles façam atividade física. Santo de casa não faz milagre. Mas eu sempre fui aquela criança que queria fazer todos os esportes, tudo que eu conhecia eu queria fazer. E durante a infância eu praticava natação, aí fazia danças, balé, jazz, fiz capoeira por muitos anos, entrei na faculdade fazendo capoeira. Mas você fazia porque você tinha você sabia que era saudável, ou você fazia também por prazer, né? Começou tudo por prazer ou por saber que é saudável e tudo mais? Porque Boa você começou pergunta. nova fazendo isso. Nessa idade, nessa época, eu não tinha noção nenhuma do ser saudável. Uhum. Tanto que uma coisa que é interessante é que eu não comia... Eu comia besteira, né? Comia um McDonald's nessa época, mas amava o esporte. Então, realmente, eu não tinha noção do que era ser saudável. Uhum. Mas eu era apaixonada e eu ia atrás, eu pedia a minha mãe... Uma coisa de bom que eles fizeram foi nunca me impedir de fazer o esporte. Mas então, a iniciativa foi sua? Ou foi. Tipo assim, não, sua mãe e seu pai te matricularam numa natação, alguma coisa? Por não. algum motivo? Não, foi sua. Eu sempre pedia. Eu que sempre pedia. Seu DNA. Isso, eu acho que eu tenho um genzinho do vício em esporte. E aí, né, eu entrei na faculdade, e aí na faculdade de medicina a gente acaba entendendo um pouco, né, o que é saúde, o que não é saúde. Eu vi que eu não conseguia conciliar a capoeira, mas eu falava assim, não, eu não posso deixar de fazer um exercício, alguma coisa, porque eu preciso. Eu sabia, eu sentia que eu precisava. Então, eu mantive a academia ao longo dos 6 anos da faculdade. Eu mantive a academia e fazia spinning, né? Fazia musculação e spinning. Ok. Mas também percebi ao longo da faculdade, ali que eu comecei, eu digo que a sementinha do movimento, né, do Médicos Atletas, surgiu ali na faculdade, já morava em mim, e eu comecei a ter essa consciência. Eu olhava em volta de mim, na minha turma, nos meus colegas, nos períodos acima e abaixo, poucos se exercitavam. Né? Mas a atlética, sim, tinha, mas a gente sabe que não é, né, aquela coisa tem mais a bagunça, né, mais a comemoração e o foco mesmo no treino é um motivo só para se encontrar. Ok. Eu levei a faculdade assim, com essa coisa, via professores inteligentíssimos, mas que estavam acima do peso, bebendo, fumando. Eu falava, gente, isso sempre me incomodou. Né? Aquela coisa que sempre me incomodou. Aí eu peguei e meu sonho, eu entrei na faculdade com um sonho de aprender a surfar, né? E aí, ao longo da faculdade, como eu falei, eu só mantive a academia. Só que eu vi que no final da faculdade não tinha como eu começar a surfar, porque eu estava muito dedicada a estudar, a prova de residência, internato. Aí eu peguei, falei, não, vou passar. Mas eu já sabia a escolinha que eu queria fazer. Eu casei na faculdade, então eu morava do lado da faculdade, eu morava no Maracanã, eu fiz o ERJ. Aí eu passei pra residência, aí que minha vida eu acho que deu uma guinada em relação ao estilo de vida, ao estilo de vida saudável. Por quê? Porque eu passei na residência no hospital militar e para uma especialidade que é estressante, anestesia. Eu peguei e fiz a matrícula na residência, saí de lá e fiz a matrícula na escolinha. Eu morando no Maracanã, estudando, fazendo a residência no Marcílio, que é no Lins, eu ia até a Barra para fazer a escolinha uma vez na semana. E aí... E cedo, né? De manhã cedo.
Então, não, na verdade eu ia pós-plantão ou fim de semana, quando dava. Então era quando sobrava. E ali a minha vida foi se transformando. Aí a saúde entrou, aquele incômodo, né? Aquela observação dos colegas sempre existiu, só foi aumentando. Aí na residência pior ainda, né? Que eu via que os colegas realmente não... Até porque a gente prescreve isso para o paciente. Quer dizer, a gente pede para os pacientes fazerem atividade física e tudo mais. Deveria recomendar, né? Exatamente. Acho que a maioria hoje em dia recomenda. E é bom que a gente seja esse exemplo, né? Eu me sinto melhor quando eu estou praticando pós-maternidade, fiquei um pouco cansada, né? Passei um tempo sem praticar, me sentia mal com isso e, claro, retomei, graças a Deus. E é uma coisa que a gente sempre deve orientar para os nossos pacientes também, e você acaba sendo um exemplo disso. Exato. E aí eu peguei, né, e comecei o surf, hoje é o meu esporte principal, dentre todos os que eu faço. Eu faço surf, eu faço musculação, né, como uma... preservar a saúde muscular. Eu faço... Aí eu corro, faço... pilates, faço yoga. E o último esporte que eu entrei, aí eu falo que eu sou daquela coisa de... Me chamou, eu conheci... Primeiro eu já tava namorando beach tennis, eu via, tá na moda, beach tennis, E aí, olha o que aconteceu. Tô com uma briga interna aqui, o beach tennis e o surf, né? O surf é meu esporte desde 2009, na época da residência. E aí eu peguei e comecei o beach tennis porque a minha filha pediu pra entrar. E eu falei assim, não, eu não vou ficar sentada assistindo a minha filha fazer beach tennis e eu olhando, negativa. Aí eu faço com ela um dia da semana. Só que o negócio tá tão viciante que eu já tô fazendo 2 vezes na semana. O outro dia ela não faz, eu faço sozinha, né, sem ela. E aí eu tô no beach tennis também, que é maravilhoso. O surf ainda é minha paixão, né? Aí o Fábio começou a surfar por causa de mim. Vários residentes começaram a surfar por causa de mim. Isso que eu ia falar, que eu achei muito interessante, você falou que foi uma coisa que já nasceu com você, né? Tá no seu DNA. Porque você falou que durante a faculdade você manteve a prática da atividade física e na residência você parece que aumentou. Aí você foi fazer o surf. Porque eu usei como uma válvula de escape. Então, mas é porque eu acho que já tá tão incrustado assim na cabeça da sociedade, do próprio estudante de medicina, do próprio médico, que tipo assim, não, faculdade de medicina é muito cansativa, é integral, não tenho tempo, não dá. E a pessoa se acomoda. E aí vai pra residência, que tipo é a carga horária mais exaustiva ainda, aí a pessoa se acomoda eu confesso que a residência foi o período que ela quebrou todos os paradigmas, né? Continuou. E isso aí. Começou mais esporte ainda. É isso aí. Então, bom, só fazendo um parênteses, né, antes de falar exatamente do início do movimento, mas os estudos, né, já mostram que a queda da atividade física ao longo se a gente for comparar o antes, durante e o pós-faculdade, cai em 50% na classe médica. Então, é impressionante como a formação médica, ela é muito prejudicial à saúde. Eu fui um viés, eu fui fora da curva, total. E um paradoxo, né? Porque a gente tá ali para estabelecer saúde. E aí a gente não cuida da nossa saúde. A gente, quando eu digo todos os médicos. Isso, vocês estão falando da formação, mas isso perdura por anos, porque a vida acaba que é estressante. E só vai aumentando. Exatamente. Aí vira mãe, a carga de aí trabalho é grande, exatamente. Estresse e tudo mais, e aí você acaba por deixar pra lá. E acho que hoje em dia isso melhorou um pouco. Mas se você diz que esse percentual é grande assim, né? É altíssimo. Inclusive, também um dos estudos que a gente fez, né, e que foi comprovado por outras pesquisas da AFIA, da Associação Paulista de Medicina, enfim, mostram que a taxa de sedentarismo médico é quase o dobro da população em geral. Nossa. 71%, enquanto a população em geral é em torno de 46%. Então, assustador. Assim, é assustador, né? Então, isso que vocês estão falando é muito, muito sério. Pra mim, é um problema de saúde pública. Exatamente. Né? É seríssimo e muito verdade. E aí... isso tudo dentro de mim, né, foi essa observação, esse incômodo foi aumentando cada vez mais, porque eu vendo que eu tava fazendo, que eu tava conseguindo conciliar. Não é fácil, gente, não tô falando que é fácil, mas eu tava conseguindo conciliar. Eu ainda não era mãe, né, nessa época, nesse início da residência. E uma coisa que aconteceu também é que a gente tem uma cultura médica muito prejudicial a isso em relação à visão. Por exemplo, eu chegava lá na residência, aí eu ia com a prancha no carro para poder ir direto. E todo mundo falava, Michele só quer surfar. Só que a gente na anestesia faz provas, né, anuais, não é a prova final. Então todo ano tem a prova do R1,
R1, R2, R3. E as minhas notas eram as melhores. Então, por quê? Porque a gente vai falar mais à frente que... É um preconceito, né? Não, tem um preconceito e que o exercício, ele só cérebro melhora. Tá mais oxigenado. É isso Não, aí. claro, mas eu digo assim, os seus colegas que deveriam Isso vem desde... incentivar... Não, e colegas e staffs e professores da faculdade. Então, isso é algo que aquela coisa da medicina é um sacerdócio, não dá, tô de plantão, não consigo, eu vou ter que mergulhar. Claro, não é pra largar de mão, mas a gente tem que tentar conciliar. Exatamente. Eu acho que o ser humano em geral... pratinhos. Isso, eu acho que o ser humano em geral, não tô falando nem só da classe médica, sempre posterga, né? Daqui a 2 anos eu vou estar melhor assim no trabalho, eu vou estar mais calma. Isso. E aí eu começo. Pra tudo, Tudo na segunda-feira, tudo é segunda-feira. E essa segunda-feira, às vezes, Não falha. E aí, em 2019, eu com essa sementinha que já tinha germinado, já tava uma árvore dentro de mim, querendo sair. Eu falei assim, Fábio, não é possível, meu marido, mas não é possível não ter colegas médicos que façam esporte. Não é possível. E aí eu falei assim, aí eu tava começando, adoro redes sociais, adoro tecnologia. Eu tava começando a mexer no Instagram, falei assim, vou criar um Instagram que chama Médicos Atletas, só pra conhecer essas pessoas, porque elas devem existir. Eu falei, Escondidas. estão escondidas. Eu falava, gente, isso é um problema do Rio de Janeiro, deve ser um problema do meu meio. E aí eu criei o Instagram em 2019. Quando eu criei o Instagram, começou... Eu não tinha muito o que postar, né? Pegava uma reportagem, uma frase motivacional. Só que eu ficava igual uma doida procurando perfis de médicos que praticassem esporte. Então, eu via lá um post de um esporte médico, eu ia lá, falava, posso repostar? E isso foi começando um trabalho de formiguinha. Foi assim que começou, então totalmente despretensioso, não era para ser um movimento, era só para eu conhecer, né? Mas virou uma grande comunidade. 3 meses depois eu fui convidada para moderar uma mesa de um congresso que chama Médicos S.A., em São Paulo, de empreendedorismo médico, e o fechamento do congresso era uma mesa que chamava Invista em Você. E esse Invista em Você era uma história de 3 médicos que tinham mudado a sua vida. Por exemplo, um exemplo só para vocês entenderem, tinha o Dr. Bruno Colantoni, que ele tem uma história linda, né? Ele é cardiologista, ele é de Campinas, hoje é meu amigo, e ele era obeso mórbido, ele tinha vergonha de atender os pacientes, e aí mandava o residente, e aí esses 3 médicos tiveram essa virada de chave, né? Mudaram a vida por conta do exercício físico, do estilo de vida, eu fui moderar. A partir dali, o movimento começou a... o movimento não, né? O perfil começou a crescer, e aí foram 5 anos aí de muitos projetos, muita coisa legal. Isso é muito legal, muito legal. E uma coisa importante também para fechar essa parte do movimento é que os estudos também mostram que o médico, o médico que se exercita, que fala de saúde, que fala de exercício na consulta, ele estimula, ele incentiva, ele motiva o paciente dele. Então, por exemplo, quando o médico só pergunta se o paciente faz algum exercício, se ele faz alguma atividade, o paciente já se sente, e o fato dele saber que o médico, poxa, você corre, doutora, você faz musculação, então você influencia positivamente. Então, o slogan do movimento é médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Muito legal. E hoje em dia você consegue falar assim pra gente, mais ou menos, resumir, no que consiste o movimento, assim, o que vocês fazem? Então, o movimento hoje é uma grande comunidade de médicos e estudantes de medicina que conciliam essa rotina profissional agitada, cansativa, com uma vida mais saudável e ativa. Então, para ser atleta no movimento, né, você tá ali nessa tentativa, e essa tentativa, ela não é linear. Vale, então a gente já pode. Exato, ela não é linear. Já posso considerar, então. Vamos filiar. A gente sabe que tem fases que você vai aumentar ou menos, vai né? diminuir, mas o fato da gente estar ali conciliando, né, a gente já leva uma vida de uma inspiração de um atleta, que ele tem uma rotina, que ele tem uma disciplina, ele tem resiliência, né, ele tenta sempre procurar ferramentas para se motivar. E é isso, né? Eu acho que essa visão, essa vida do atleta que a gente tem que se espelhar, para a gente ser exemplo para os pacientes. E eu não sei você, Joana, mas assim, eu tenho percebido no consultório, acho que a faixa etária, assim, claro que eu atendo paciente de todas as idades, mas principalmente dos 30 aos 60, hoje em dia é muito difícil eu receber um paciente sedentário, sabia? Isso me deixa feliz, porque isso era uma realidade talvez mais antiga. Tá mudando, hoje em dia mudando. Isso aí tem mudado, exatamente. Ainda tem muito sedentarismo.
pelo menos na minha visão, assim, os mais velhos ainda são mais sedentários. Eu acho que as novas gerações já estão vindo com a mentalidade um pouco diferente para a atividade física. Né? Isso vai impactar diretamente, né, na qualidade de vida e na saúde, estou falando aqui da saúde vascular, mas na saúde em geral, do todo. É um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que a gente está fazendo hoje para colher lá nas próximas gerações amanhã. Mas isso que você está falando é verdade. O próprio movimento, como ele tem estudantes de medicina, eu percebo que os estudantes já vêm com uma outra mentalidade. Quando eu vou dar palestra, né, em faculdade, eventos das ligas, eu já vejo que é diferente. Muito mais fácil motivá-los, incentivá-los e fazê-los entender do que as gerações antigas dos antigos médicos. E como é que é a sua rotina, assim, no dia a dia? Exatamente, quais esportes? Você falou alguns dos esportes que você pratica e você tem 2 filhos, não é isso? Isso. E 2 filhos. Marido. Tem casa e tem outros negócios também. Então dá suas dicas aí pra gente. Como fazer tudo isso? Na verdade, assim, a minha rotina é muito agitada. Muito. Eu, antigamente, era muito agitada, focada na medicina. Eu dava plantão, eu fazia anestesia para vários cirurgiões. Só que com a pandemia eu tomei um choque de realidade. Quando eu tenho 2 filhos, né, que a Sofia e o Vitor. Qual a idade deles? Sofia tem 12 e o Vitor tem 10. E aí, só que o Vitor estava alfabetizando na pandemia, e então foi algo que eu tive que ficar em casa, porque o Fábio não poderia, né, então a gente se organizou, e ali na pandemia eu saí dos plantões, acabei parando, fiquei mesmo, eu tenho asma e o Vitor também tem, então como foi algo muito incerto, muito inseguro, a gente ficou com medo, eu falei, não, vou ficar em casa. Então eu me lembro que em março, nas vésperas da pandemia, eu quase não consegui voltar pro Rio, a gente quase não conseguiu voltar pro Rio, a gente estava fazendo, eu e Fábio, uma expedição na Chapada Diamantina, com 20 médicos, uma trilha lá no meio da Chapada, no Vale do Pati, coisa mais linda, super recomendo e super indico, é um dos nossos parceiros, que é o organizador do congresso que eu comecei, né, lá o Médicos S.A., ele faz essa expedição, e aí faz atendimento às comunidades, é muito legal, são 50 quilômetros de vários dias caminhando, né, com chuva, sol, é uma experiência sem celular, porque não tem sinal. E aí, quando a gente voltou, quando tava pra voltar, quase que a gente não consegue, porque a pandemia tava chegando, fechou tudo. Eu só consegui falar com a minha cunhada, falando, olha, tá tudo fechado, nem escola, nem nada. Enfim, conseguimos voltar ali, eu falei, Fábio... Como é que vocês souberam da pandemia lá? Tava sem celular? Não, então, mas a gente chegou no último dia, tinha um hotel melhor, né, porque tem a parte rica da Chapada Diamantina, e aí a gente tinha sinal, mas foi só no finalzinho. Entendi. Levaram um susto, então, E o Fábio foi com você? Fui eu e Fábio, mais outros médicos. E aí, ali eu falei, Fábio, quando eu voltei, tive que fazer essa imersão em casa, né, online e tudo. Eu falei, não vou mais, vou sair do plantão e fiquei até novembro sem anestesiar. Fiquei só com as crianças. E agilizando aquilo dali. Ali eu comecei a me organizar e pude me dedicar mais pro movimento. Porque o movimento Você online... não deixou de fazer atividade física hora nenhuma? Não, eu surfava, né? Eu ia pra praia, não tinha ninguém que tirasse a gente. Corria um pouco, ele ficava correndo também. A gente corre ali no recreio, na prainha, Grumaria. Então, assim, foi tranquilo. Exercício eu nunca parei. Nunca parei, graças a Deus. Inegociável. Inegociável, exato. Mas aí foi isso. Então, hoje, como é que eu faço? Eu tento planejar, né? Aquele planner mesmo, né? Vocês veem, eu gosto de papel. Então, eu tenho planner de papel, eu pego, boto. Cada dia é o dia de alguma coisa. Os meus horários, meus dias de exercício físico, dos meus esportes, dos meus treinos são inegociáveis. Eu boto, aí eu diminuí minha agenda, mas hoje eu assumia. Aí eu voltei assumindo só as anestesias do Fábio, mas o Fábio aumentou a equipe, então eu assumo dele e de outros cirurgiões. E também tem outros anestesistas. Então eu faço uma escala leve, né? E a gente se organizou financeiramente. Isso é uma coisa muito importante que a gente, na formação médica, não aprende sobre exercício, não aprende sobre alimentação, mas também não aprende sobre saúde financeira. Então o médico pega, se endivida, então isso é uma coisa, e ele é muito organizado. Então a gente conseguiu organizar a nossa saúde financeira e eu consigo equilibrar tudo. Eu só tenho uma faxineira em casa, então eu que levo para a escola, eu que levo para as atividades. Hoje a nossa vida é toda
toda organizada em relação a tempo. Você literalmente faz a organização no planner toda semana, você já monta Tem tudo. Nossa, isso é bom. Tem tudo. Porque eu preciso escrever, ver. Tem aplicativos, né? Dá pra fazer. Eu uso muito Google Agenda, então, assim, eu sei direitinho os horários de tudo, o lembrete avisa, né? Hoje a gente tem tecnologia a favor, né? E nessa programação toda aí, você consegue fazer atividade física 7 dias por semana? 6. Eu descanso domingo. Domingo é o dia que eu vou pra igreja e fico com as crianças, e sim... Às vezes o Fábio, vamos surfar um pouquinho, aí a gente se reveza. Ele fica aí por hobby, por diversão. Mas, na verdade, tudo é por diversão. Sim, mas assim, não tem aquela obrigação da atividade física. Domingo é o dia do meu descanso. Michele, o ser humano foi feito para estar sempre em movimento. Desde os primórdios, lá o Homem das Cavernas, foi feito para isso. E por que as pessoas... Né, a inércia, né? Por que a gente tenta sempre o mais cômodo ficar parado hoje em dia? Claro que a gente sabe que são vários males que isso traz. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, até quando você me falou desse assunto, eu falei assim, gente, onde que a Roberta viu isso? Porque tem um artigo muito bom que eu não sei se você chegou a consultar esse artigo, né? E aí depois ele foi traduzido até por um colega da medicina do estilo de vida, o Bruno Smirmal, que é maravilhoso, né? Não é médico, ele é profissional de educação física. E aí isso é muito importante da gente ter a noção, o conhecimento dessa história, por um autoconhecimento, né? E é totalmente multifatorial, né? Eles, no paper, ele mostra que essas diversidades, essas diversas perspectivas evolutivas, fisiológicas, comportamentais, que levam a gente a ter essa característica de um corpo querendo movimento, mas a gente, mentalmente, sempre quer um jeito de ficar... parado, ficar descansando. Então, assim, resumidamente, a gente tem algumas características que explicam, que tentam explicar isso. E aí, assim, eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas são 5, que são a própria evolução e adaptação evolutiva, adaptação humana, as tecnologias, a comodidade, culturas e sociedade, fatores psicológicos e comportamentais e os riscos e recompensas. Então, assim, em relação, para mim, a melhor explicação foi essa adaptação humana. Porque há 2 milhões de anos, os seres humanos habitam a Terra. Isso corresponde a em torno de 99,4% do tempo. Ou seja, a gente habita a Terra caçando, fugindo de predadores, para se alimentar. Ou seja, 99,4% em movimento. Isso, naturalmente. Naturalmente. Quem não corresse era devorado. Exato. Evolutivamente. Então a gente ganhou essa capacidade de correr a longas distâncias, caminhar muito tempo, se proteger, né? Procurar alimentos. Só que essas mudanças tecnológicas, sociais, digitalização, revolução industrial, tudo isso levou a gente a ter mudanças bruscas de comportamentos, né? E aí a nossa atividade física ficou limitada, ficou de lado. Você parar pra pensar, falando assim de modo bem... até o controle remoto. Eu tava vendo, não sei onde que eu tava vendo. Porque antigamente, pra trocar o canal da televisão, a gente tinha que levantar e ir lá. Hoje em dia, a gente fica sentado com o controle, né? Não, aí tem a evolução do controle remoto. Você, antes, levantava, apertava o botão, sim. Depois você aperta o botão à distância e agora você não aperta, você fala. Você só fala, exatamente. Sim. As TVs tem controles que você fala. E hoje em dia não precisa nem de televisão, tá na palma da mão, você não sabe. Hoje em dia até a televisão tá acabando, né? E aí, apenas 12 mil anos que a gente teve essa modificação brusca do estilo de vida, né? Dessa evolução digital, tecnológica. Então, assim, o nosso estilo de vida, o nosso corpo, ele foi feito para ser ativo. Mas a gente está sendo imposto, né? Tá vivendo uma vida mais sedentária.
Isso daí é em relação à evolução humana. Mas aí você pega e, né, se a gente for analisar a sociedade. Na sociedade, como é que vivem as pessoas? Sempre querendo, sempre disputando mais estudo, mais trabalho. A gente tem que estar sempre... Nessa correria. Só que como é que você faz para estudar? Gente, eu tenho uma dica, tá? Eu assisto essas webinars, palestras e tudo no computador, na bike. Eu tenho uma bike em casa que eu comprei de uma vizinha que tava se mudando. Ótima dica. Uma bike de spinning. E aí eu boto o fonezinho e fico lá. Fiz uma aula ali. Exato. Eu faço isso. Mas não é assim. Geralmente, às vezes eu me pego sentada, lendo um artigo, assistindo uma aula sentada. Sim, sim. Então, acaba que a gente tem que estudar mais, trabalhar mais sentado. A própria pandemia, ela foi um exemplo disso. Porque o online, ele passou a existir. Coincidentemente, ontem eu estava no elevador e aí uma moça falou assim, ai, tô indo para casa que eu tenho que trabalhar. Ai, olha, porque eu trabalhei em home office. Ai, olha, foi a melhor coisa que me aconteu. Ela falando. Mais em casa ainda, mais sedentário ainda. Exato, várias empresas só fazem aquele rodízio de 1 a 2 vezes na semana e o resto tudo é home office. Isso foi incorporado, né, depois da pandemia. Então, mais tempo sentado. Então, assim, o nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento. Porque a maior parte do nosso tempo na Terra, geneticamente, fomos selecionados para isso. Porém, a gente está mudando. A sociedade está colocando a gente sedentário. A história, né, da sociedade. E aí tem outras questões, tipo fatores psicológicos. Quando a gente pega e tá desanimado, a primeira coisa que a gente bota de lado é o exercício físico, é uma atividade física. Ai, não, hoje eu tô muito cansada, eu não vou fazer, não. Outra coisa também que explica essa questão da recompensa. Você chega e... médico tem muito isso. Eu dei um plantão, eu mereço comer uma... Isso é. Então, isso já está comprovado que é uma das piores coisas para dieta. Piores tipo coisas. Aquela coisa do eu mereço, que você come... Dia do lixo? Não... Exatamente. Hoje em dia as pessoas não falam. Eu tenho uma teoria pra isso. Você começa comendo besteira, né? Nessa questão do eu mereço. Sexta-feira, sábado, domingo. Não, final de semana eu mereço. Mas vamos dividir a semana. Eu mereço tudo toda hora. Quase metade da semana. É quase metade do mês isso, né? Pois é isso aí. Então, assim, eu acho que nesse contexto, né, dá pra entender por que o corpo até ele quer estar em movimento. Mas a gente tá ali, lutando por esse boicote que vem, né, uma pressão muito grande da sociedade, né? Eu vou te falar uma coisa, assim, muito particular minha, assim, que eu... Não vou nem falar meu histórico aqui com o esporte, porque é meio... né? Mas, enfim, sempre... Vai mudar. Mas hoje em dia ela já tá... Agora tá. Mas, assim, sempre tive uma tendência a ser sedentária, né? Coitada, minha mãe tentou de tudo. Me matriculou em tudo, eu era péssima em tudo. Mas, enfim, e uma coisa que eu vejo minha, que você falou a questão psicológica e tal, dessa coisa do, não, tô muito cansada e tal. Toda vez que eu me matriculava em academia ou em algum esporte, eu entrava e, tipo assim, queria ser excelente. Então eu vou malhar... Você gosta de competir. Eu sou um pouco competitiva. Mas, enfim, era aquela coisa assim, não, eu tenho que malhar, então eu tenho que fazer um treino pesado. E eu tenho que correr meia hora. E até assim, por exemplo, se eu for correr na esteira e tal, tipo, eu não consigo botar a velocidade quebrada, tem que ser a inclinação em número... Entendeu? E aí eu não conseguia manter. Aí eu me frustrava. E aí eu desistia. Depois que eu aprendi, tipo, gente, tem dias que você não vai estar legal... E tá tudo bem, vai lá, faz meia horinha, que você tem que ir, sabe? Né? Vai só... Ontem flexibilizar. Eu tava com uma... Exatamente, assim... Mudar o treino também, né? Me permitir, olha, hoje eu não tô assim, hoje eu não tô conseguindo... Eu não dormi bem, eu não tô conseguindo pegar o peso todo. Vou pegar metade, entendeu? Eu consegui, hoje em dia, consigo levar muito mais leve... Depois que eu tirei essa coisa da exigência de ser da perfeição, entendeu? Autoconhecimento, Ju. Autoconhecimento. Isso é muito importante. Isso pra mim ficou muito mais leve. E você tá falando uma coisa interessante. Eu faço musculação desde 13 anos. Mas eu era apaixonada por academia, tudo. Mas depois que eu conheci o surf, eu falei, eu tô apaixonada pelo surf. E até parei de malhar. E aí depois eu voltei da segunda gestação do Vitor. Eu voltei com personal, porque eu falei, não, eu não gosto mais, agora eu quero tudo ao ar livre e tudo. E aí a personal que eu tô hoje, ela tem pós em saúde da mulher. E é muito legal, porque a gente faz o treino regulado com o meu ciclo.
Ela faz com todas as Nossa, alunas que legal. dela. É muito legal. Então, por exemplo, ela já é assim, eu sempre compartilho com ela, né? Então, tô de TPM. Aí é um tipo de treino. Porque isso tem comprovação científica. Total. Eu estou menstruada. Ela não legal. faz força membro inferior, porque quando assim, às vezes eu até peço, mas ela sabe que eu vou fazer uma hipotensão, porque aumenta o fluxo. Muito interessante. Então, assim, isso é muito interessante. Desses dias eu vi um daqueles memes, né, nas redes aí, que era um videozinho assim, homem treinando. Aí tá ele na esteira, ritmo e velocidade igual. Igual o tempo todo. Com o tempo do mês, né, o mês correndo. Uhum. Mulher treinando. Aí um dia com a velocidade, não sei o que. Me manda isso, adorei. Cara, mas o vídeo é maravilhoso. Aí no final, assim, período menstrual. Aí ela não tá na esteira. É isso aí. Ela e a esteira fala, rodando sozinha. Cara, adorei. Eu vou te mandar. Adorei. Não, e é exatamente isso. Então, o autoconhecimento, a gente saber como é que a gente funciona, o que a gente gosta. Por exemplo, no movimento, né? Ai, Michele, eu nunca vou ser atleta, eu não gosto de esporte nenhum. Eu falo, olha, existem mais de 300 esportes, tipos de esporte. Descubra qual é o Descubra seu, né? qualquer coisa. Ah, mas eu não descobri, eu não gosto de nada. Então, movimente-se. Poxa, você tá indo pro hospital? Até fiz um story esses dias. Você tá indo pro hospital? Eu não tenho paciência de esperar elevador. Eu subo e desço de escada. Aquilo dali já tá sendo benéfico pra você. Então, assim, a gente tendo essa consciência de sair, porque se compara o tempo que a gente fica vendo um filme, fora que a gente já fica 8 horas deitado dormindo. Então, não tem movimento ali, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando estar em movimento. Até o dia que você vai descobrir, me encontrei no beach tênis, me encontrei na dança. O paciente, quando pergunta pra mim, eu sempre mando fazer atividade física. Aí o paciente, mas qual atividade física? Eu falei, o que você gostar. Isso aí. A que você gostar e couber na sua rotina. Tem que ir lá. Escolhe qualquer uma. E sempre adapto também a queixa dele, porque às vezes é um paciente que tem uma determinada doença e você sabe que aquela atividade física que ele faz não se adapta tão bem à doença dele. Só que eu sei que ele ama aquela atividade física. Então eu sempre tento adaptar, sempre tento dar dicas de como ele pode fazer aquilo ali da melhor forma possível para não tirar. Eu falo assim, eu sei que você adora, então eu nunca vou tirar isso de você, sabe? Na medida do possível, lógico. Porque é muito triste, Roberta, às vezes a gente receber paciente, assim, na anestesia, o meu formulário, o meu pré-anestésico, eu chamo de anestesia saudável. Então, eu pergunto pilares de medicina do estilo de vida. E aí, eu pergunto sobre atividade física, tudo. É muito triste quando o paciente vem pra gente, recomendado por outro médico, a não fazer nada. Já recebi paciente, olha, a senhora não pode nem lavar a louça. Falei, gente, você tá engessando essa pessoa. Você tá piorando, né, a perspectiva de vida dela, né? Não, a Roberta deve ver isso. O paciente com doença venosa, eu vejo muito. Que aí o paciente fala, não, mas o meu médico disse que eu não posso fazer atividade física, eu não posso fazer musculação. É muito comum. Eu falo, não, é o contrário. Os últimos estudos mostram que é o contrário, tem que fazer. Claro. É impressionante, mas assim, é aquilo que eu falei, né? O paradigma tá mudando, a mentalidade tá mudando. Aí, aproveitando que a gente tá falando disso tudo aí, a gente sabe que a atividade física faz bem para tudo, mas assim, o que você pode falar pra gente, assim, quais são, além da construção do físico, né, de você ficar bem, de autoestima e tudo, quais seriam os ganhos, assim, da atividade física, além de tudo aquilo, saúde mental e tudo, o que você acha, assim, que é mais... Então, pensando aí, isso, né, os estudos voltados dos benefícios, como você falou, né, faz bem para tudo, mas voltados para a saúde mental, cresceram muito depois da pandemia. Toda hora sai um paper de Alzheimer, um paper de demência, um paper de ansiedade, de estresse, né, e aí pensando na gente que tem uma rotina profissional muito estressante, muito cansativa, tem que conciliar com a agenda, né, de filhos. Quando você tem um filho, já é difícil. Quando você tem 2, eu sempre falo, né, não é trabalho dobrado, é quadruplicado, porque é progressão geométrica. Filho é filho ao quadrado, né? Então, assim, eu pessoalmente uso o exercício físico e recomendo para todos, né, para todos, que usem o exercício físico como um remédio anti-estresse, como um remédio antidepressivo, ansiolítico, e olha que eu sou anestesista. Então, assim, é algo que os estudos estão crescendo absurdamente. Uhum. E aí, quais são, né, os principais benefícios? O primeiro que eu posso pontuar é a redução de estresse.
Então, assim, você tá estressado, não tem aquele adesivo, tá estressado, vai pescar, não tá estressado, vai surfar, vai caminhar, vai correr, vai passear com o cachorro. Por quê? O principal benefício nessa redução do estresse, o principal efeito é na redução do cortisol, que é um hormônio do estresse total, né? Então, se a gente dosa, o cortisol tá alto, a gente sabe que aquela pessoa vive estressada. E aí, além disso, o exercício físico também libera endorfinas, que aí essa frase é clássica, e também nos últimos anos a gente tem descoberto que libera substâncias endocannabinoides. E aí que aí a cannabis medicinal vem crescendo, tudo, também uma outra área de estudo minha. E aí é muito interessante porque tem uma substância, porque a gente libera substâncias endocannabinoides no nosso próprio corpo. E isso foi descoberto, né, por um israelense, Rafael Meshulam. E aí ele mostra que tem uma substância que a gente chama de substância da felicidade, que é a anandamida. Então a gente produz essa substância e ela é aumenta a produção no exercício físico. A gente precisa. Então você chega e você tem sabe aquele estado de flow? Cada esporte tem o seu. E aí eu entro naquele alívio da ansiedade. Por quê? Porque o exercício físico, seja ele qual for, ele é uma meditação em movimento. Porque o que é meditação? Você pensa assim, vou meditar. Meditar é só ficar parada, né? Não. Eu, quando tô surfando, pra mim, de todos os esportes que eu faço, o surf, eu tô ali, em contato com a natureza, olhando o mar, o balanço, aí passa um golfinho, aí passa uma tartaruga. Isso é uma meditação pra você. Isso é uma meditação. E isso vai de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que consegue meditar de fato, né? Aquela meditação clássica. Que é maravilhosa, é super recomendada também. Eu também sou dessas aí, que a meditação é em movimento. Tem gente que, assim, o Fábio uma vez fez uma live comigo e ele corre, né, maratona, tudo, e ele falou, as minhas decisões mais importantes que eu tomo na vida, eu definia durante a corrida. Porque durante a corrida ele diz que fica ali pensando na vida, passa com ele um filme. mesmo, exatamente. Então, corrida pra mim ainda é um suplício. Mas eu vou lá. Esse você já identificou que não é o seu favorito. Não é a minha meditação, Se te chamarem pra ir, você vai. Mas... E outro dia eu ouvi uma coisa de uma paciente que eu achei muito interessante e é verdade, né? Quanto você, assim... Eu acho até bom isso, você não se programar para, eu vou então à academia. Claro que se for sua realidade, ok, mas o ideal é você não se programar, vou 3 vezes na semana, vou fazer X vezes na semana. Se programa para ir todo dia. O dia que você falhar, ok, né? E ela fala que o dia que ela não vai, o dia que eu não vou, me sinto culpada, assim, parece que tá faltando alguma coisa. E isso é muito bom quando chega essa fase, assim. Exato, é um processo, né? E aí também, em relação à saúde mental, ele melhora o humor, né? Porque a gente aumenta a quantidade de dopamina. E a dopamina é a substância do prazer, né? São substâncias viciantes, aí foi onde você falou, né? Que vicia, e realmente o beach tennis, eu fico igual um cachorro atrás da bolinha, fico ali viciada, é impressionante. É a liberação da dopamina boa, né? Porque a gente sabe que tem outras coisas que viciam, que libera a dopamina ruim, sim, né? Sim, é o que faz a gente voltar. Eu digo que a dopamina é o que... o sistema de recompensa. E é o que faz a gente chegar e... Por exemplo, eu vou surfar, às vezes eu tô numa trimp, 5 horas da manhã, num frio, tudo escuro. O que tá me fazendo ir? Aquela busca pelaquela sensação de bem-estar. E eu falo, pode brigar comigo? Eu falo para as crianças, quando eu volto do meu treino, eu falo, pode brigar comigo, que mamãe nem vai brigar com você. Aí eles ficam rindo. Mas é o melhor momento para pedir as coisas pra ela. Momento. Eu não falo bem assim, mas né? Fora que, assim, exercício físico também aumenta a melhora da qualidade do sono, né? Você melhora, você dorme melhor. E quem dorme melhor... vive melhor, tem melhor humor, né? Produz menos cortisol. Exato. E eu não sei quem falou, não sei se foi Roberta ou Joana, que falou da parte da cerebral, né? Da vascularização. Da cognição. Eu falei, exatamente. Então, porque o legal do exercício físico é que ele também vai ajudar na nossa performance no trabalho, não só no esporte, mas no trabalho, nos estudos. Você melhora a memória, melhora o foco, né, concentração, criatividade, tem isso, gente, tem estudo pra isso tudo, é impressionante. Da criatividade eu vi estudos, assim, corporativos, nada na área médica, né, que eles fizeram dentro de empresas, os que se exercitavam tinham mais criatividade em profissões, em áreas, em departamentos que necessitavam criatividade. Algumas empresas hoje em dia grandes colocam até profissionais pra fazer aquela hora do movimento, né? Pausa ativa. Isso.
exercise snacks, né? São coisas que eles buscam. Já pensando nisso, né? Aumentar a produtividade. Né? E aí eu fico triste, né? Porque na nossa área, né? Na área médica, isso que era pra estar lá na frente, a gente tá atrás, né? Mas você tá mudando isso. Né? A minha luta, né? Eu te falei, é uma luta, é um processo. Eu tô plantando a sementinha, quem sabe eu não deixo algum legado, né? E aí o exercício físico, ele promove angiogênese, neurogênese, também tem estudos que mostram que o exercício físico faz, né, estimula sinapse e produção de novas células mesmo, né? Aquela coisa de que neurônio não regenera, tudo, tá caindo por terra. A gente aprendeu isso na faculdade, mas aí foi muito legal assistir uma palestra de um neurologista, ele fala, gente, isso não existe mais. Então, assim, são coisas que vêm aparecendo, né? Ou seja, atua na prevenção dessas doenças neurodegenerativas. Prevenção e terapêutica, diminui doses de medicação. Né, já saiu o paper há pouco tempo, alguns meses, que a terapia ouro para tratamento de depressão leve é exercício físico. Né, você não começa com medicação, com antidepressivo, você começa com exercício. E aí depois, é claro, você não vai pegar o paciente na crise. Né? Tudo depende, né? Tudo tem que ser uma medicina personalizada. Você tem que conhecer o seu paciente para poder encaixar as ferramentas, né? Deixa eu te falar, você falou essa questão dos estudos, que saiu agora recente, eu não vou saber dar detalhes, porque eu não li o estudo, mas virou um fenômeno, todo mundo falando da questão de ganho de massa muscular. Que aí previne demência, aí você agora vê um monte de homem malhando perna na academia. É isso aí. Os homens que tinham perninha fina, né? Não, que tem que malhar a perna para evitar demências. Fala um pouco disso pra gente. Da construção de massa muscular. Né? Então, gente, o que acontece, né? Assim, um trabalho muito legal que eu acompanho, eu conheci pelo movimento, né, que foi um dos eventos que eu também fui dar palestra e eu caí assim no meio de um simpósio de endocrinologia do esporte. E a medicina esportiva tem entrado também, né, nas áreas, tem até vascular do esporte agora, não sei se vocês conhecem. Não conheci. Muito interessante. E aí eu conheci essa visão do endocrinologista, que ele sai um pouco dessa coisa de hormônio, de substâncias, de medicação, e ele pega muito na saúde muscular. E aí eles fizeram um projeto muito legal que chama Saúde Muscular, Saúde do Músculo, fizeram campanha, foi muito legal. E eles falaram assim, alguns insights que eu achei espetacular. A primeira, que eles disseram que os músculos são os melhores produtos anti-envelhecimento que a gente não pode comprar. A gente não compra, mas a gente tem como cuidar, né, e cultivar, né? E aí, como que a gente tem que pensar no músculo? Por que tá essa coisa toda de malhar perna e de prevenir demência? Claro, não é só demência, mas a gente tem que pensar no músculo como uma poupança. Porque... Rapidinho, gente, desculpa. Esse negócio aqui tá me incomodando. Porque na poupança a gente vai aplicando, né? Poupança e outros investimentos. A gente vai aplicando pensando no futuro. E o músculo é a mesma coisa. A gente tem que cuidar dele hoje pensando no futuro, né? E aí os endócrinos, eles agora estão com essa campanha de que o músculo é a maior glândula endócrina do nosso corpo. Isso é muito legal. Porque a glândula endócrina, ela é qualquer glândula que produz a substância, o hormônio, que vai agir à distância, ou libera. E aí, os músculos, na contração, eles liberam muita coisa, né? E muita coisa dentro, eles tem um nome, né? Que chamam miocinas, que são substâncias liberadas pelos músculos, na contração muscular. E essas substâncias essas miocinas são mais de 150 tipos. Né? Isso é muito novo, está sendo muito estudado, né? E hoje eles falam muito da irisina e do BDNF. São os principais, mas tem muitas outras. E aí, essas substâncias, elas agem em todo o nosso corpo e aí levam a
protegem a gente de perda cognitiva, aí por isso dessa questão de malhar a perna para demência. Mas elas também, vocês já devem ter ouvido falar, né, que o músculo, quando a gente ganha massa muscular, a gente emagrece. Porque essas miocinas, né, a irisina e BDNF, transformam a gordura branca em gordura marrom, que é uma gordura vascularizada, uma gordura que tem muita mitocôndria, e é uma gordura que queima muito mais caloria, 3 vezes mais do que a gordura branca. Então, se você tem mais gordura marrom, né, produzida pelo aumento da massa muscular, você vai emagrecer. Né? Então, às vezes, você faz um monte de dieta, mas não tem o mesmo efeito do que aumentar a massa muscular. E ela é menos inflamatória, então você fica menos inflamada. O músculo também, ele atua, as miocinas também atuam na perda óssea, então você tem mais saúde do osso, né? Você tem maior proteção das articulações. Então, imagina envelhecer com músculo. Envelhecer com saúde, né? Saudável, e aí, uma coisa muito legal também que nesses estudos aí com eles que eu descobri é que assim como temos miocinas, temos miostatinas, que são produzidas, liberadas pelos músculos quando a gente está em situação de sedentarismo, de imobilização, quando você tem, eu faço uma atividade física, mas eu não ganho massa muscular. Então, você tem pouca massa, um músculo que tem pouca fibra, muita gordura e gordura branca, ele vai produzir miostatina. E o que a miostatina faz? Ela impede o crescimento muscular. Então, aí você tem uma substância produzida por ele mesmo para impedir o crescimento dele. Então, você vai ter um envelhecimento que é não saudável, né? A sua saúde muscular não é boa. Né? Então, isso é impressionante como o músculo é vida. E aí, assim, só para falar em geral dos principais benefícios para esse envelhecimento, é que quando você tem músculo e tem todos esses benefícios do músculo, você vai ter o quê? O que o idoso vai ter? A gente que trabalha muito com idoso, né? Talvez a Roberta não faz mais venosa, mas quem faz muita arterial tem muito idoso. Idosos extremos, né? Que a gente chama de super idosos. No hospital. E os super idosos estão aumentando, né? Porque a expectativa de vida tá aumentando. Tá aumentando. E aí, o que a gente quer? Que eles tenham independência funcional, né? Que eles tenham ossos saudáveis, articulações saudáveis, para poder serem independentes. Morar sozinho, ter uma capacidade de manter as suas funções do dia a dia. Fora isso, né? Fora a perda de peso, que você vai ter um idoso mais magro, o idoso obeso também é difícil. Fora que você vai envelhecer com menos risco de queda, porque você... Restrições, menos dependência, né? Menos Dependência das dependência. pessoas. E aí, assim, fora a saúde emocional do idoso, então o músculo é vida. E eu gosto de dizer que, pra gente falar, pra gente estar aqui sentado, em pé, caminhar, subir escada, a gente precisa de quê? Tudo. A gente usa músculo. Deglutir. Né? Então a gente não vai... O coração é um grande músculo, né? O coração é um grande músculo. Prevenidores também, né? Articulares, coluna, como você falou também. Você já falou sobre isso. Eu vou te falar que eu também tive... a minha... Sabe disso? Minha viradinha de chave também foi essa, né? Depois que minha filha nasceu, eu falei, gente, eu preciso ser saudável. Porque eu preciso ver minha filha crescer, eu preciso criar minha filha. Propósito. A gente diz na medicina do estilo de vida que, geralmente, o que faz a gente mudar, né, um hábito ruim é o propósito. Cada um tem o seu propósito, a gente só precisa descobrir. Isso é muito legal. Vou te falar que isso também me incentiva bastante. Eu já fazia antes, mas dei aqueles longos intervalos, porque sempre residência, essas coisas, era uma desculpa. Mas também, depois de ter filho, eu também conseguia manter. Até pra correr no parquinho, né? Que eu sempre falo. A gente tem que estar. Que eu vou até falar, viram a propaganda da Nike agora? Eu achei muito legal. Que eu acho que, se eu não me engano, ela é recente. Que vem a menina, tá com tênis de corrida, e vem aquele... de filme de terror, aquele tipo Fred Krueger da vida, com uma serra elétrica atrás dela. Não vi, não. E ele é sedentário e ela é atleta. E aí ela consegue sobreviver, ela sai correndo e ele fica cansado e desiste, porque ela entra na floresta, enfim. Gente, e aí depois vem uma frase, assim, bem de impacto, né? Tipo assim, que você tem que ser saudável pra você sobreviver.
Exato. É isso aí. Faz todo sentido, né? Isso eu penso, que eu falei, gente, na época que eu tava, tipo, no auge, eu falei, gente, se eu for, por exemplo, tiver que correr, né, um assalto, se tiver que sair correndo. Antigamente, em realidade de Rio de na era de Rio de Janeiro, entendeu? Exato. Não, e isso se perdura, você vê que só muda o contexto, mas na era das cavernas, Sim, enfim, sim. a seleção fato, natural né? era quem não corre, morre, é comido pelos animais. Exatamente. Exato. Eu falei isso pro meu marido outro predadores. dia, eu falei, gente, se eu fosse da época, eu ia ser devorada, eu ia ser a primeira a ser devorada. Ele, ia mesmo. Hoje em dia, você pode até não ser, de fato, Não, hoje em dia eu devorada, consigo correr. Hoje em mas dia eu tô- suas artérias, seus órgãos, todos vão sofrer com o sedentarismo. Sim. E você pode, então, depois de tudo isso que você falou algumas coisas já, mas você pode dar umas dicas em geral, assim, para o envelhecimento saudável? Você recomenda algum exercício, algum hábito? Fala alguma coisa assim que você recomende para todos. Então, falar de longevidade saudável, isso foi uma outra coisa. O movimento me trouxe um monte de conhecimento, vocês estão vendo, né? E falar de longevidade e envelhecimento saudável, tem um conceito que, assim, eu gostaria de estar passando. Eu acho que todo mundo precisa... A gente falou indiretamente, mas a gente não falou na expressão. Até fiquei esperando se Joana ia falar. Que chama aptidão física. Vocês sabem o que é aptidão física? Sei. O que eu é imagino, aptidão mas física? não quero que você fale. Eu acho que vocês acham? Não tenho aptidão para vários esportes. Então, Não, assim, a gente o acha seu que... veio eu no também DNA, acho. e assim, eu não... Então, a gente acha que a aptidão física é só essa Uma parte coisa intrínseca, né? Não, e a gente acha De que é saber só fazer e conseguir fazer. e voltada para um esporte, só que não é. Aí, eu aprendi com outro especialista, né, em aptidão física, que eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é aqui do Rio, o Dr. Cláudio Gil, ele é professor do Fundão. Ele é médico do esporte, maravilhoso, mega estudioso, e ele traz um conceito de aptidão física que tem tudo a ver com longevidade e envelhecimento saudável, antes de dar dicas, porque a própria aptidão vai dar as dicas desse tipo de exercício. Então, assim, só para conceituar, a aptidão física é a capacidade de realizar diferentes formas de atividade física, esperada para aquela idade, para aquele sexo, se é homem, se é mulher, e para as dimensões físicas, né, que a pessoa tem naquele momento. E aí, você vai favorecer a manutenção da sua saúde, né, a sua sobrevivência, por isso que eu falei que Joana definiu, e adequadamente funcionalidade dos indivíduos naquele meio que ele vive. Então, a aptidão física, ela tem relação com o estilo de vida, ela tem relação com a genética, né? Já a Michelle tem a genética, mas só que a aptidão física é o fator principal para a melhora da aptidão física é a atividade física. Então, se você Isso se faz... desenvolve, é isso que você quer dizer. Exato. Se você faz, se você treina, se você procura aumentar a sua atividade física, você está aumentando diretamente e indiretamente a sua aptidão física. E aí, assim, para vocês entenderem, né, que, por exemplo, não é só a minha capacidade que eu tenho de correr, de caminhar, de subir escada, mas, por exemplo, a Joana falou muito bem, eu quero viver mais saudável para ver minha filha crescer, para poder pegar minha filha no colo, para poder carregar as sacolas no mercado. Vocês já devem ter visto um vídeo também que viralizou, que bota cada exercício e cada movimento daquele dia a dia. idoso, daquele envelhecimento saudável do dia a dia. E aí, ali mostra a aptidão física. Então, a minha aptidão física é eu fazer movimentos, atividades e exercícios físicos voltados pensando na minha longevidade. Então, eu malho hoje pensando no meu esporte. Eu vou envelhecer, eu vou continuar fazendo o exercício resistido, pensando num levantar uma sacola, carregar as sacolas. O elevador quebrou, não tem gerador. Eu tenho que subir as escadas, eu tenho que ser capaz de levar as sacolas. Isso é aptidão física, é capacidade funcional. E é importante, né, a gente falar, por quê? Porque muita gente acha que por fazer atividade física, ela tem aptidão física, e não tem. Tem gente que fala, doutora, eu caminho todo dia, mas aí tem que pegar umas sacolas, tem que pegar um neto no colo. Não consegue. Né? E aí a aptidão física, o legal é que ele define, ela é dividida em dois componentes, o aeróbico e o não aeróbico. O aeróbico é o clássico dos esportes, né? O consumo de oxigênio, ali onde você está vendo. Eu tenho que fazer, até que a atividade física ela é definida por qualquer atividade de contração muscular que gaste
tem um gasto de um consumo de oxigênio maior do que em repouso. Em repouso, eu gasto um MET, que é 3,5 ml quilo-minuto, né, de consumo de oxigênio. A atividade física é qualquer movimento de contração muscular que eu faço que eu gaste mais de um MET. Então, eu tô fazendo atividade física. O exercício físico é o quê? É aquela atividade física programada. Eu vou botar um tênis para caminhar, para me movimentar. Eu vou caminhar 30 minutos. Eu planejo. Aí a atividade vai virar um exercício. E aí vira um esporte quando eu vou competir. Então, eu posso caminhar como atividade, eu posso caminhar como exercício e eu posso caminhar como competição. Aquela caminhada que eu esqueci o nome, que é assim? Marcha atlética. Marcha atlética é uma caminhada, mas é competição, é um esporte. Então, assim, tem um gráfico muito legal, que você tem a atividade física, dentro dela o exercício físico e dentro dela o esporte. E tudo isso, o esporte não, mas principalmente a atividade e exercício, elas têm que ser sempre pensadas na aptidão física. Porque a aptidão física é envelhecimento saudável. Eu conseguir pegar e trazer isso para minha vida, para minha realidade. Não adianta fazer uma coisa por fazer, claro, eu vou fazer porque me dá prazer, mas eu não posso envelhecer sem pensar na aptidão física. Muito legal, né? E eu fui aprendendo isso com ele. Interessante. E você tem, assim, aquele número mágico, assim, a quantidade de quantos minutos por semana, não estou falando nem da pessoa mais idosa, mas em geral, para a pessoa sair do sedentarismo e começar a ter uma vida mais saudável, você tem esse número? Então, o número mágico, quem dá é o OMS, né? não sou eu. 150 ainda? Ainda é de 150 a 300 minutos, né? De atividade moderada. É aquela que a gente dá uma cansadinha para falar tudo, por semana. Em crianças e adolescentes são 60 minutos por dia, diários. Que isso é uma coisa que diminuiu absurdamente com as telas. A gente vê, eu fico igual a doida lá em casa. Meu filho não tem problema nenhum, porque ele é viciado em futebol. Então, toda hora, todo dia, todo minuto. Ele em casa fica fazendo embaixadinha, mas a Sofia, ela precisa de um tá na adolescência. Então, começa, mudança hormonal, menstrua, então começa, né? Então, esses são os números mágicos. Mas se a gente for falar de quais exercícios que a gente recomenda, né, para envelhecer saudável, aí a gente tem que pensar no componente aeróbico, exercícios aeróbicos que vão consumir, e os não aeróbicos, que são força, então exercícios resistidos. Doutora, mas eu odeio academia. Ok, mas você pode fazer um pilates. Tem elásticos, hoje em dia você pode comprar os elásticos na lojinha lá e fazer exercícios em casa, com orientação do profissional, claro, mas dá pra fazer até virtualmente, né? Nem de elástico, pega 1 quilo de arroz e feijão. 1 quilo de... Então, tem um... Você lembrou muito bem, tem um colega também que eu conheci no movimento, fiz live com ele, chama Aurélio Alfieri. Ele bombou na pandemia, porque o público dele são mulheres, ele é um profissional de educação física, que começou a fazer pelo YouTube lives para mulheres e senhoras, a maioria deles é sexo feminino, mas também tem homem, em casa, e aí pega cabo de vassoura, quilos, usa poltrona, e assim, ele passa só exercícios. Não começa a virar desculpa, né? Mas eu não tenho a fita, eu não tenho a roupa, eu não tenho... Verdade. Né? Isso aí. Você pode começar com o que tem em casa. Exatamente. E aí, são exercícios seguros, né? Ele não passa nada, que já ele fala tudo, assim, sensacional. Ele tá bombando aí a milhões no YouTube. E aí, para finalizar esse componente, então, todos os exercícios, né? Todos os exercícios voltados para esse componente aeróbico e não aeróbico. Então, os resistidos, trabalhar potência. O que é potência? Aquela impulsão que você dá, né? Então, você vai fazer o movimento, né? O profissional de educação física, ele vai passar o exercício voltado para impulsão. Falando em Cláudio Gil, eu fui lá conhecer a clínica dele, que fica na Zona Sul, que chama Clinimax. Cara, gente, eu fiquei apaixonada. Porque quando você entra, vamos conhecer o consultório do Dr. Cláudio Gil. Simplesmente era um estúdio, não era nem uma academia. Era um estúdio com tudo que você possa imaginar. Várias esteiras, bicicletas, idosos de acima de 60, 70 anos, tinha de 100 anos, na esteira, tudo monitorizado. Aí, ali no momento que aquele paciente está lá, tem profissional de educação física, fisioterapeuta e médico, cardiologista ou não. São pacientes cardiopatas com fração de ejeção baixíssima. Que eu falo, faz atividade física direcionada para aquilo, com todo o suporte. Muito legal. Pensando na
Aptidão. Aí ele trabalha força, potência, eles, né? Trabalham lá na equipe. Trabalha flexibilidade. Olha só, eu tenho que ser flexível para poder agachar, pegar uma sacola. Eu tenho que ter músculo? Tenho, mas eu também tenho que ter flexibilidade, mobilidade. Trabalha equilíbrio, saúde óssea, composição corporal. Eu não posso pensar no peso da balança, eu tenho que pensar na composição de massa, de gordura, de água. Então, assim, de dica, os exercícios, todos os exercícios que trabalhem os componentes da aptidão física, seja aeróbico ou não aeróbico. Pilates. Aí a gente pode... não. Você falou massa muscular... Não, força, potência, flexibilidade, equilíbrio e pensar na composição corporal, né? Maravilha. Então, assim, a gente hoje tem uma infinidade de coisas pra fazer. Você vai na praça, eu moro num prédio que é em frente a uma praça. Gente, é lotado. É idoso caminhando, é idoso caminhando com cachorro, é idoso correndo com cachorro, é idoso andando de bicicleta, e eu tô falando idoso porque a gente tá falando em envelhecimento saudável, mas a gente tem que começar de agora. Claro. Lembra da poupança, né? A gente tem que poupar agora pra colher lá no futuro. Eu achei excelente, adorei esse conteúdo. Então, até pensativa. Eu tô pensando em várias coisas aqui agora. Eu ia falar, Michelle, a gente tá esgotando o tempo aqui, ia pedir pra você dar o seu recado, fala as suas redes do Movimento Médicos Atletas. Mostra a camisa dela, ó. Onde é que a gente consegue essa camisa? Dá pra ver? Dá. Então, olha, essa camisa foi uma camisa que eu criei naquela inspiração reserva, né? Das frases, mas agora eu já tenho um monte. Pensando mesmo em incentivar a nossa classe, em motivar, né? E não só a nossa classe, mas que os pacientes nos vejam assim. E aí eu botei, mas assim, dá pra fazer variações, né? Tem vários tipos de frase. Mas essa é médica, como é que é? Saudável, esportista e exemplo para os meus pacientes. Então, eu acho que a gente... o recado é esse, né? Seja para a classe médica, sejam médicos, estudantes de medicina, profissionais da saúde. A gente precisa, como um educador, né? Quando a gente está ali numa consulta, a gente está educando, não deixa de... Ali é uma parceria, uma troca, onde vem um paciente pedir a nossa ajuda, a nossa experiência, e a gente está trocando. Então, a gente educa. Então, não tem como educar sem ser exemplo, sem mostrar que a gente está ali tentando, dentre a nossa rotina, que é cansativa mesmo. Com certeza. Mas se o paciente, ele tem... As redes sociais, os pacientes, no próprio movimento, tem um percentual que são pacientes que ficam ali só para ver, eles comentam. A minha médica, eu adoro quando ela ganha medalha, ou quando ela vai correr. Tem pacientes que vão fazer atividade física e exercício com seus médicos. Né? Tem um projeto que chama Walk with a Doc, que é Caminho com o seu médico, né? Caminho com o doutor. Que é isso, uma vez por mês, alguns médicos vão, aí que são desse projeto, pegam e caminham, montam grupos e vão ali naquela caminhada, vão fazendo troca, relacionamento, legal, né? Que legal. Fortalecendo conexões, porque às vezes naquele ambiente de consultório fica algo muito fechado, muito nervoso, a pessoa fica com medo, né? Então fica uma coisa muito descontraído, né? E aí o recado é esse, né? Que a gente possa ser exemplo para os nossos pacientes e que os nossos pacientes busquem profissionais que sejam saudáveis e ativos, né? Pra gente poder mudar essa estatística horrível de sedentarismo que o Brasil tá ali nas cabeças liderando, seja na população em geral, seja na classe médica. Então, assim, as redes são o Instagram, que é @medicos.atletas. Tem o site, que no site eu conto um pouquinho de toda a história, que é www.medicosatletas.com.br. Lá também tem os projetos que a gente faz, a forma de ajudar. Tem a lojinha virtual, que é www.medicosatletas.com, que a gente vai fazendo os produtos. A gente tá em mudança agora da logo, né? Até trouxe um presentinho pra vocês. Eu amei isso aí. Aqui, ó, tem os adesivos. Aí a logo mudou, se vocês forem reparar. Não sei onde que... Aqui, dá pra vocês verem? A logo aqui... Calma aí. Vira um pouquinho. Aí. A logo aqui é um eletro, né? Escrito Médicos Atletas. Aí foi a minha primeira ideia. Aí agora, a logo são
os médicos mesmo. De jaleco, correndo. De jaleco, mas eles não estão correndo de jaleco. Assim, a ideia aqui não é mostrar não é mostrar o exercício, é mostrar essa vida corrida que a gente ali, ó, tá ali, a gente dá um jeito, bota um E tênis, tá de roupa de ginástica. sai do plantão, tira o jaleco e vai de qualquer maneira. Fazer qualquer exercício. Né? Então essa é a ideia, Muito mostrar legal. esse equilíbrio da vida. E a pulseirinha? E a pulseirinha pra você. Ai, que fofo! Aí, ó, tem a logo antiga. Aí quando a gente fizer a nova... Que bonitinho. Médicos saudáveis, pacientes saudáveis. É isso aí. Obrigada, Michele. Foi um prazer mesmo ter você aqui. Foi de muita... Nossa, aprendi muito. Eu queria trazer um pouco, apesar do o público, pode ser um público geral, mas são informações que é importante que a gente saiba, né? Hoje em dia o paciente não chega mais assim, doutora, eu tô com isso. Aí você fala e o paciente, sim senhora, vai embora. Não é mais assim. O paciente chega com uma gama de informações e fala, olha, doutor, eu posso tomar isso porque eu já vi lá na internet. Então é bom a gente estar sempre trazendo informações de qualidade, de segurança, né? Foi ótimo, foi muito instrutivo, muito rico, A gente agradece demais. E aí, de repente, ó, nos assuntos aí a gente ainda faz repeteco. Com certeza. Obrigada, você também. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Até Obrigada, o próximo. gente. Obrigada, meninas.